Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente esses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Contudo, seja por orgulho, seja por fraqueza, a sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e o passar dos dias lhe mostra quantos erros ele considerou como verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos seus sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. É através destas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Espírito e matéria. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo tempo? Só Deus o sabe. Todavia, há uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início da sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade? Geralmente, define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, isto é exato, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e subtil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora o não seja para vós. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o elo que acorrenta ao espírito, é um instrumento que a usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo. O nada é alguma coisa, o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, porém, uma e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos uma e outro, porém, é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendamos aqui, por espírito, o princípio da inteligência e não as individualidades designadas por esse nome. Ela vos é necessária porque não estáis organizado para perceber o espírito sem a matéria. Os vossos sentidos não foram feitos para isso. Pode-se conceber o espírito sem a inteligência e a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo,
Isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Embora, sob um certo ponto de vista, se possa identificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se ele fosse propriamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, das quais conheceis apenas uma parte insuficiente. Entre fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Este fluido seria aquele que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais subtil e que se pode considerar como independente. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusão designar estes dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas discussões provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. Um facto patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente, um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas não vos são desconhecidas. Se possuem ou não uma fonte comum, se há pontos de contacto necessários, se a inteligência tem uma existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas apresentam-se distintas, é por isso que as admitimos formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É essa inteligência suprema que chamamos Deus. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, tal como a entendeis, sim, porém não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e subtil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. A matéria é formada de um único ou de vários elementos. Um único elemento primitivo. Os corpos considerais como simples não são verdadeiros elementos, porém transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as células elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. De acordo com isto, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Este princípio é demonstrado pelo facto de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao paladar, um outro acha ruim. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros.
A matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até ao presente de remontar a esta matéria primeira de outra forma que não seja pelo pensamento, estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos considerá-los como tais, até nova ordem, sem que isso traga inconveniente. Esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Esta opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Esta forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, porém variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras, pois o que chamais molécula está longe ainda da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem o sei. Todavia a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além deste limite há alguma coisa, e assim gradativamente até ao infinito. E mesmo que esta alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos.